escravo da religião. Eu vou ter que fazer um monte de coisas que quem sabe eu não vou me sentir bem fazendo. Não, a Bíblia não escraviza você, queridos. Tudo que você faz quando compreende a palavra de Deus, você faz de livre e espontânea vontade, como uma resposta do amor de Deus para a sua vida. É isso que acontece. Pois não, querido. Microfone ali, pastor. Você não seria as doutrinas que fazem essa interpretação dessa forma? Correto. Dessa forma? Verdade. Quanto mais a gente compreende as doutrinas, né, da palavra de Deus, é isso que você está me perguntando, né? Mais a gente vai se sentir bem, liberto, feliz. Porque a Bíblia, ela faz de nós uma pessoa nova, diferente, como a gente já viu. Transforma a nossa vida. E essa transformação, queridos, é sempre para o bem, para o nosso benefício. É isso que a Bíblia faz com a gente. Obrigado por sua colocação. Pois não. Fala sobre a pergunta do Roberto. É isso aí, é assim que eu gosto de classe. Todo mundo falando e ajudando. Vamos lá. Existe um outro lado na moeda, na pergunta que ele fez, né? Que são as doutrinas dos homens, que acabam escravizando as pessoas. E distorcem, né? Que distorcem as escrituras. Verdade. Eles usam um determinado verso da Bíblia e não lê todo o contexto, né? Isso, Alcides. Às vezes um verso ele vai basear tudo, que seja a mensagem que ele tem em cima daquele verso. E se olhar todo o contexto, às vezes a gente não vai ver essa mensagem. Vocês entenderam o que Alcides falou? Um texto fora do contexto, o que causa? É um pretexto para a gente, para confusão, para partir para um lado que às vezes não é a vontade de Deus. Pode falar, querido. Não, é só para confirmar o que o pastor estava dizendo, referente às doutrinas de homens, é que vão sendo feitas análises sem aprofundamento bíblico. E Verdade. esses temas, eles começam a distorcer a palavra e começam a conduzir para a lei de prosperidade, entre outros. E dentre outras doutrinas, né? Que falam que vem de Deus. Isso. É verdade, queridos. Olha, é importante isso, hein? Muito importante. Muito bem, vamos lá, próxima passagem. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 22. É a página, lá no final do Novo Testamento. O pastor já está pegando a página aqui. 194 da sua Bíblia. Da Bíblia que você ganhou de presente. Ganhou, mas não vai levar ainda, tá? Vai levar depois. A gente queria uma irmã dentro, né? Agora. É as mulheres. Ah lá, querida, lá, pastor, por favor. Qual é o seu nome, querida? A Lourdes vai participar com a gente agora. Parece que o homem é mais corajoso. O que é isso, gente? Mulheres. Por favor, Lourdes. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ok. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu não leio a Bíblia porque foi escrita por homens? Já ouviu isso? Eu dizia isso. Você dizia isso, querido? Olha só. Antes de eu conhecer a Bíblia, eu dizia isso também. Eu falava assim, não, os homens escreveram, vão acreditar? Não. Muita gente pensa ainda assim, viu, querido? Como você pensava. Graças a Deus que você pensava assim. Queridos, imagine um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que é santo, com tanto poder. Se ele fosse falar diretamente para nós. Aliás, nunca ninguém viu a Deus, você sabe disso, né? A Bíblia é bem clara nesse sentido. Nenhum mortal, nenhum ser humano consegue olhar para o rosto de Deus pela sua glória, pelo seu resplendor. Como é que esse Deus conseguiria falar com nós? Desculpe eu usar esse termo aqui, nós como seres humanos, dizem que nós usamos quanto da nossa mente? Acho que menos de 10%, né? Tão pequenos como nós somos, desculpa a palavra, tão ignorantes como nós somos, como seres caídos desse vasto universo, como é que Deus ia conseguir falar diretamente para nós? A Bíblia diz que homens santos falaram da parte de Deus, inspirados por Deus. Só tem uma parte na Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu. Você sabe disso? Sabe que parte que é? Uma parte só que Deus escreveu com a sua própria mão.
Qual foi essa parte? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Corretíssimo. A única parte da Bíblia que Deus escreveu. Todos os livros da Bíblia, homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então você pode ter certeza que você tem nas mãos, queridos, a palavra de Deus. E foi escrita, inspirada totalmente, plenamente por Deus. Eu quero saber aqui de vocês agora, quem acredita realmente que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus? Deixa eu ver aqui. Amém por isso. Amém por isso. Mário, só um comentário assim, pastor Jorge. Dentro disso daqui, nós devemos entender assim: a Bíblia, ela tem um elemento humano e tem um elemento sobrenatural. O elemento humano é que os homens escreveram. Entenda bem isso. A maneira de escrever é do ser humano, mas as mensagens e as ideias contidas na Bíblia vieram de Deus, ok? A maneira de escrever é do ser humano, porque, por exemplo, você pega, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Um era rei, outro era pescador, outro era boiadeiro, pessoas, pastor de ovelhas, tipos de educação diferentes. Então, são maneiras de se escrever diferentes, de acordo com a sua educação, de acordo com a sua cultura pessoal. Mas a mensagem que vem do Espírito Santo é a mesma. Tanto é que o Mário falou no início, do Gênesis ao Apocalipse, nós não encontramos nenhuma contradição na Bíblia. Por quê? Porque foram 40 pessoas diferentes que escreveram, mas inspirados, movidos por o mesmo Espírito. No espaço de 1.600 anos, né? 1.600 anos. E não havia contradição. Por isso que a Bíblia é um livro diferente. Por isso que nós falamos que é a palavra de Deus, ok? Correto. Mais alguma pergunta? Fique à vontade, eu quero que você participe, hein? Vamos lá? Muito bem. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Bom, a gente já viu isso, né? Mas 2 Timóteo 3,16, que é... Nossa, está no título. Timóteo. Aqui embaixo, tá. Timóteo 1,76 a página. 1,76. Vamos lá. Quem é o nosso próximo a ler esta passagem, por favor? Fique à vontade. Quer ler, querido? Olha lá, minha querida ali, qual é o teu nome? Como? A Rose. Aí as mulheres aí criaram coragem agora. Parabéns, Rose. Vamos lá. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos confirmar isso. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Olha aí. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você viu o que ela leu? Todo o Novo Testamento é inspirado por Deus. Você viu, né? Foi isso que ela leu? Não. Ah, poxa vida. Ah, tá bom. Toda, isso aí, querido. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então não temos dúvida quanto a isso, né? Correto? Pois não. Só um comentário aqui, irmão Mário. A palavra inspirada aqui no original, a palavra teopneusis, lembra pneu, né? A palavra no grego. E infelizmente foi um pouquinho mal traduzido aqui, mas tem o significado de toda a escritura foi soprada por Deus. É inspirada por Deus, mas foi soprada por Deus. Olha que coisa importante isso, né? Porque se a gente também... Sentir a palavra, o hálito de Deus na vida daqueles que foram os autores da palavra de Deus. A importância da gente sempre consultar os originais da Bíblia também, né? Verdade, isso é importante, é verdade. O pastor tem esse dom, viu? De conhecer a linguagem da Bíblia no grego, no hebraico, a maravilha. E a gente acaba compreendendo mais realmente. Muito bem, queridos, vamos lá? Somente o Antigo Testamento? Não, isso é falso. Somente o Novo Testamento? Também não. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ok, queridos? Alguma dúvida até agora? Vamos lá, vamos em frente, o nosso tempo está correndo. Qual a única parte da Bíblia que foi escrita e não foi escrita por autores humanos? A gente já respondeu isso aqui, mas vamos confirmar na Bíblia. Êxodo 31:18. Quem encontrar, por favor, levante a sua mão. Página 64. Página 64 da sua Bíblia. Quem quer ler agora? Aqui, nossa querida ali, por favor.
Confirmando o que a gente já falou. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O próprio dedo de Deus escreveu aquelas tábuas, aquelas pedras, que foi entregue para Moisés contendo os 10 mandamentos. Nós vamos ter um estudo aqui só sobre os 10 mandamentos, você vai ver que coisa fantástica. Tá bom? Explicar com detalhes cada mandamento, o que Deus queria traduzir para nós quando entregou para Moisés e para nós seres humanos os 10 mandamentos. Tá? Vamos ter um estudo especial sobre isso. Alguma pergunta até agora? Vou querer que você fale no microfone para todo mundo ouvir. É o José, não, é o irmão Hélio, isso. Às vezes as pessoas, outros irmãos, né? E Jesus tem uma resposta que eu chamo magnífica. Ou seja, eu tenho a minha verdade tem as minhas ovelhas, que estão em outros apriscos, que não conhecem a minha verdade, mas conhecerão a verdade. Por isso que preciso de todos nós que estamos estudando esta noite aqui. E dentro disso aí, muitos falam por aí, por exemplo, os 10 mandamentos leis de Moisés, e não é a lei de Deus, foi escrito por Deus com o seu próprio dedo e entregue para Moisés. Olha que excelente, Hélio. Puxa vida, muito bom. Realmente os mandamentos não foram escritos para alguém de maneira especial, para um povo ou uma raça especial. Os 10 mandamentos são eternos, que sempre eles existiram e vão existir. Então, quando a gente tiver esse estudo, você vai compreender com toda certeza um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, queridos? É o último capítulo da Bíblia, Apocalipse, né? Capítulo 22, página... é o último, né? Página 213. 213. Olha, infelizmente, alguns que se dizem pastores, teólogos e grandes conhecedores da Bíblia mudaram alguns textos da Bíblia. Não é o caso em questão agora. Mas será que alguém está autorizado? Deus deu esta autoridade para alguém mudar alguma coisa na Bíblia? Vamos ver quem está com o texto aí e quer ler para nós. Apocalipse 22, 18. Isso, jovem ali participando. Fala o seu nome primeiro, querido. Meu nome é Douglas. Douglas, por favor, Douglas. Eu, a todo aquele que ouve Jesus falando, viu, gente? As palavras da profecia desse livro testificam. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Queridos, nem tirar e nem acrescentar nada. Deus não permitiu que ninguém, nenhum ser humano, por mais santo que fosse, um profeta que fosse, mudasse, quer fosse uma vírgulazinha da palavra de Deus. Pois não, Rita, né? Passa ali, por favor. Eu sempre fico intrigada com isso. Pois não. E como é que fica, assim, com todo respeito, eu não sei se tem alguém aqui que seja dessas religiões. Essas outras religiões que mudam, as religiões que mudam o que está escrito aqui. Assim, me perdoe citar, por exemplo, o livro de Mórmon, algumas coisas que tem também diferentes no livro dos nossos irmãos das Testemunhas de Jeová. Como que fica? Bom, o texto é muito claro, a palavra de Deus é muito clara, que não existe ninguém autorizado a mudar, acrescentar ou tirar nada da palavra de Deus. Quando isso acontece, queridos, não é inspiração de Deus, não é da vontade de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é Deus que permite que isso aconteça. As pessoas são levadas por outro ser, tá? A mudarem aquilo que é a verdade, aquilo que é a vontade de Deus. Por favor, você também, Mário. Desculpa só. Olha que pergunta importante, viu? Uma pergunta importante. Nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar pessoas.
né? Isso não foi a sua questão. Mas isso que o Mário falou é uma verdade. Nós não temos o direito de nem acrescentar e nem tirar, ou até mesmo adulterar o que está escrito, ou interpretar do nosso próprio jeito. Isso nos leva a uma outra questão. Se a Bíblia é uma só, e se Deus é um só, por que existem tantas e tantas e tantas religiões? Essa é uma questão muito importante que nós vamos responder essa pergunta, sim. Mas o tempo não nos permite mais. Em outro momento nós vamos trabalhar esse assunto muito importante. Por que tantas religiões? Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só. Todo mundo fala que tem verdade, tudo. Mas assim, é que cada um interpreta a Bíblia do seu próprio jeito, da sua própria maneira, muitas vezes para suprir as suas próprias necessidades e conveniências pessoais. É verdade. Mas isso não é da vontade de Deus. É muito fácil, né, pastor? Bom, isso aqui que eu estou lendo não é conveniente para mim, acho que não vai... Eu vou mudar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, né? Isso aí. Faz de conta que eu não estou lendo isso aqui, não vou ensinar isso para ninguém. Infelizmente isso acontece. E o que acontece, quando a gente estudou aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Muitas pessoas dizem assim, bom, mas eu não acredito muito no Antigo Testamento. Para mim é o Novo Testamento, é o mais importante. Ou tem pessoas que falam assim, não, eu não acredito muito no Novo, para mim o Antigo é mais importante. Não, nós devemos olhar a Bíblia como um todo. Toda a Escritura, o Antigo é tão importante quanto o Novo, e o Novo é tão importante quanto o Antigo. O Antigo e o Novo Testamento têm a mesma autoridade. Então eu não posso falar um é mais importante do que o outro. Isso acontece muito por aí, ok? José quer falar, por favor? Eu acho que essa pergunta foi bastante importante e eu me questionei a respeito disso há um tempo atrás. Ok. Porque um dia de pé na igreja que eu frequento, tenho vindo fazer uma visita aqui para vocês, aqui, por exemplo, meus filhos estudam. Que bom, que bom. E aí, no banco, Bíblia do homem, Bíblia da mulher que ora, várias Bíblias, com vários títulos diferentes, Bíblia das crianças. Poxa, mas a Bíblia é uma só? Será que são versões diferentes? Eu fiz uma pesquisa no Google a respeito disso. Qual a Bíblia que nós temos hoje que está mais próxima dos textos originais? E eu fiquei muito surpreso. Porque existem Bíblias que estão faltando mais de 4.000 palavras, outras estão faltando mais de 6.000 palavras, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas Bíblias param aqui. E parando aqui, acaba dando margem para outras interpretações. Com certeza. Se não tem condenação nenhuma, né? Se ele é um traficante, ou se ele é um ladrão, se ele é o que for. Bom, mas eu acredito em Deus. Mas espera um pouquinho. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. E esse complemento faz toda a diferença. Poxa, importante mesmo. Olha, Rita, como foi importante a sua pergunta, viu? A sua colocação. Obrigado, José. A sua colocação, posso só complementar aqui? Por favor, à vontade. A gente está avançado no tempo, mas nós já vamos encerrar, tá? Mas é muito importante. Todas as traduções que nós temos hoje no Brasil são traduções, boas traduções. Revista atualizada, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, Bíblia de Jerusalém. São boas traduções, tá? Mas é importante nós pegarmos a tradução ou a versão que se aproxima mais dos originais da Bíblia. Tá, ok? Então, nós temos hoje boas traduções. Se a gente for pegar mesmo a Bíblia de Jerusalém, a melhor hoje no Brasil. Mas a nova versão internacional, a revista atualizada, que comumente é usada por todos nós, também é uma boa tradução. Mas nem toda tradução é perfeita. Por isso a importância de sempre nós continuarmos estudando, pesquisando, nos aprofundando. E essa Bíblia que vocês têm nas mãos aí, vocês receberam, tem uma linguagem muito gostosa, viu? Fácil de entender, né? Você notou isso, né, Rita? Muito gostosa de entender. Pois não? Eu queria responder algo. O próprio Jesus, numa certa ocasião, ele foi questionado. O próprio Jesus foi questionado. Então, respondendo o contexto geral, como as palavras do Senhor Jesus,
perguntaram para ele se a lei poderia ser revogada, se a lei do Velho Testamento, ou mesmo do Novo Testamento, e qual foi a resposta de Jesus? Eu vim para cumpri-la. Não vim para mudar. Olha que coisa importante. Obrigado, queridos. Pois não, Fernando? Certa vez eu estava conversando com um amigo, né? E aí eu citei um texto do Novo Testamento, né? E ele defende muito o Novo Testamento. Ele diz que acabou essa história de Velho Testamento, né? Ele fala que Jesus acabou. Aí eu citei um determinado texto, Tiago, né? Que fala a respeito também dos mandamentos e de diversas outras coisas importantes que são citadas muito no Antigo Testamento. E ele falou, não, mas esse texto foi escrito para quem? Aí eu, para gente? Não, lê lá no início, as 12 tribos. Aí eu falei, então quer dizer que vai ter só um verso da Bíblia que foi escrito para o Fernando Matias de Carvalho. Não existe isso, né? A gente começa a falar, não, esse não presta, esse é bom. Aí você começa, quem interpreta a Bíblia é você, e não a palavra que lá em Isaías a gente leu, né? Que é um pouco aqui, um pouco ali. Verdade. O próprio Senhor Jesus, na primeira vez que ele foi à igreja, vocês se lembram qual foi o livro que ele leu diante de toda a congregação? Livro de Isaías. Livro de Isaías. Então a importância que o Senhor Jesus dava para toda a Bíblia. Tá bom, queridos? Vamos lá, vamos para o final agora. Como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia? Olha que coisa importante. Então tem duas passagens. Um pode procurar uma outra pessoa outra, tá? Acho que o Alcides já encontrou ali, ó. Ali também. Então, o Alcides lê uma, você lê outra, tá bom, queridos? Então, João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticarmos. Olha só. Olha, gente, não basta só saber. Ler várias vezes a Bíblia, mas não. Sim, não adianta. Olha, já li a Bíblia 20 vezes, mas não pratica? Não resolve o nosso problema. Tá bom, queridos? Então, ler e praticar. Bem-aventurado é aquele que faz isso, feliz, tá? Muito abençoado. A próxima, Tiago 1:22. Como são chamados aqueles que praticam os ensinamentos da Bíblia. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvistes, enganando-vos a vós mesmos. Isso. Não ser apenas ouvintes da... É tão bom às vezes só ouvir, né? Mas assumir compromisso com Deus às vezes é complicado. Então, ouvir e colocar em prática. Aí sim você é uma pessoa muito abençoada. Através dos ensinos da Bíblia, você é uma pessoa bem-aventurada. Muito bem, queridos. Só rapidinho, recapitulando então. Para Jesus a palavra de Deus é a fonte do quê? Do quê? Vocês se lembram? Da verdade. Não é isso? Muitos estudam e não compreendem, praticam, não entendem, correto? A forma correta de estudar a Bíblia é de que maneira? Um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto, mesmo tema, corretíssimo. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus, muito bem. Não podemos o quê? Tirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Ok, queridos? Alguma pergunta que vocês queiram fazer ainda, para a gente ir para o encerramento? Alguma dúvida que ficou? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Olha que classe, hein, pastor? Todo mundo participando, querendo saber. E eu estou aprendendo com vocês também. Então, Mário, aliás, eu quero dizer para todos que, assim, me perdoem, mas eu pergunto muito, eu falo muito. Por favor, esse é o objetivo aqui, viu? Vocês perguntarem e a gente responder. É que ontem uma amiga me perguntou uma coisa que eu não soube responder, porque eu também não sei. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou perguntar. Ela me perguntou exatamente assim: Rita, por que os evangélicos, se eles acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, por que eles não fazem esse gesto que os católicos fazem? Olha, eu disse a ela, dei a minha explicação, que eu achava que era, mas se você puder me explicar, eu agradeço, para ver se bate com aquilo que eu pensei que é.
Ok. Olha que bom que tem dois pastores aqui prontos a nos ajudar aqui, né? Por que então que as pessoas não usam o mesmo gesto que os católicos, né? E quando passam em frente a uma igreja, por exemplo, né? Um cemitério, justamente quando na frente do próprio altar da igreja, né? Por que nem todos, ou melhor, os evangélicos, nenhum deles fazem isso, né? É um ensinamento bíblico isso? Para começar a responder? Foi o que eu respondi. Eu falei, porque não está escrito. Não tem na Bíblia que exista essa prática entre os cristãos desde o início do mundo. Pastor, por favor. Renato quer falar também? Está aqui. Na realidade, esse sinal da cruz era praticado pelos cristãos lá da igreja primitiva, quando Jesus foi para o céu, os apóstolos começaram a pregar o evangelho e teve muita perseguição sobre os cristãos. Naquela época da arena, que eles eram lançados nas arenas, ali por exemplo de Roma e tal. Era uma maneira secreta de eles se identificarem um com o outro, tá certo? Mas era apenas uma identificação entre eles, apenas isso. Com o passar dos séculos, para muitas pessoas se tornou como algo para se proteger, ou um autobenzimento, vamos dizer assim, proteção, que para nós, com todo respeito, não tem base nenhuma bíblica, não tem fundamento nenhum, tá certo? Então, nós procuramos praticar aquilo que tem base bíblica. Nós respeitamos quem pratica, faz o sinal da cruz, mas não tem base bíblica, por isso que nós não praticamos. Mas no início era praticado como um sinal de identificação entre os cristãos, ok? Na verdade, foi o que disseram. Eu não sei, mas eu acredito que é porque não está escrito aqui. Ok, você respondeu certíssimo para a pessoa que te perguntou. Com certeza, amém, amém. Pastor, quer falar? Interessante dessa pergunta, relacionado à Bíblia em si, né? É que ao mesmo tempo que a Bíblia não ensina fazer esse tipo de prática, muitas pessoas utilizam alguns sinais, sejam os evangélicos ou católicos, utilizam a Bíblia como um amuleto, que na verdade ela não é, ela é o guia para a nossa vida, né? Então tem gente que tem uma prática assim de vai na igreja e coloca a Bíblia no peito e acha que vai vir um poder sobrenatural por causa da... A Bíblia no Salmo 91, por exemplo, deixa ela aberta, até empoeirado, né? Às vezes a gente ia na casa do meu avô, né? Aí tinha aquela Bíblia que não saía daquela... Era até um negócio de ouro, assim, era bonita a Bíblia, né? Mas ninguém nunca mexia. Importante essa sua pergunta a gente relacionar com isso. Com certeza. Ok, queridos, estamos encerrando o assunto de hoje. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos bastante, ou reafirmamos o nosso conhecimento que já tínhamos, né? Realmente foi muito bom poder estar aqui estudando um tema que aparentemente é tão simples, né? Mas que muita gente não compreende lá fora. Então, graças a Deus, a gente está saindo daqui hoje com toda certeza mais sábio do que entramos aqui, pelo poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Uma pergunta aqui para vocês: quantos querem assumir um compromisso de estudarem a palavra de Deus cada dia, buscar conhecimento para a sua vida e buscar a felicidade que Deus quer que você tenha? Quantos querem assumir esse compromisso aqui com Deus? Amém, amém, porque todos querem. Então, que você seja feliz estudando a palavra de Deus. Você vai falar do nosso próximo tema? Ok, está aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Mário. Obrigado, pastor Renato. Queridos, quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus, Ele age na nossa vida. Nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu me lembro que na semana passada nós falamos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se você precisa de clareamento, de luz, de iluminação na sua vida, estude a palavra. O nosso objetivo aqui, como o Bíblia Fácil, é te ajudar nesse estudo da Bíblia. E o nosso objetivo é sempre mostrar o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que o Mário acha, o que o pastor acha, mas é o que Deus diz. Isso é o mais importante. Então, que você faça da Bíblia um manual da sua vida, a autoridade maior da sua vida, e com certeza você vai ser muito mais feliz, porque a Bíblia
preenche todas as nossas necessidades mais profundas, tá certo? O Fernando agora vai cantar uma última música, porque a Bíblia nos fala da esperança, nos fala de luz, nos fala de amor, e nos fala de que Jesus ele vai voltar. No próximo estudo, na semana que vem, nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Jesus vai voltar mesmo? Quando Jesus vai voltar? Por que ele vai voltar? Como ele vai voltar? No próximo estudo da Bíblia Fácil, o Fernando vai cantar para a gente agora, faremos a oração final. Após a oração final, existe um pequeno lanchinho que foi preparado para você, está lá embaixo. Todos vocês estão convidados, tá certo? Prestemos atenção na música e depois nós vamos fazer a oração final. Se
dizendo: filho, vem, vem. Onde a luz jamais se apaga, onde a paz, vem os meus irmãos, vem meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Louvando a Ti, Senhor. Eu acredito que nós vamos, em pouquíssimo tempo, poder ter essa experiência na nossa vida. A experiência de ver pouco a pouco esse chão se afastar dos nossos pés, porque lá em cima tem alguém de braços abertos esperando a gente. Amém? Queridos, obrigado pela presença de vocês. Próximo domingo às 19 horas nós teremos aqui o nosso segundo estudo. Só lembrando, esses primeiros 6 ou 7 estudos é da Bíblia Fácil, é baseado na Bíblia, tá certo? É a maneira mais fácil de se entender a Bíblia. E a partir do dia 12 de abril, nós vamos estar iniciando um outro bloco de estudos. Esse é o primeiro bloco. Esses primeiros 6, 7 estudos são estudos introdutórios, para que nós nos preparemos. E a partir do dia, para que possamos entender melhor o outro bloco que vai se iniciar a partir do dia 12 de abril, que é o Bíblia Fácil Apocalipse. Ok? Então é muito importante que você venha nos próximos 6 ou 7 domingos, para que possamos entender melhor o Apocalipse. E o Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse, nós vamos fazer em conexão com a TV Novo Tempo. Ok? Você vai ver na televisão o pastor Arilton dizendo para você vir aqui na igreja e estudar o Apocalipse também. Tá certo? Então venha, próximo domingo você é o nosso convidado e pode trazer amigos também. Tá certo? Diga uma pergunta. Por exemplo, que no domingo eu não possa vir. O curso que tem na quarta-feira... É o mesmo. É o mesmo. Se porventura, boa pergunta, se porventura, não pude vir no domingo, eu perdeu um domingo, mas você pode vir na quarta-feira seguinte, que é o mesmo estudo que teve no domingo anterior. Tá ok? Tá certo? Tudo bem? Queridos, muito obrigado. Vamos fazer uma oração então. E você é o nosso convidado para estar conosco ali embaixo. Você vai ser conduzido pelos nossos amigos para um lanchinho que teremos lá, tá bom? Querido Deus, te agradecemos muito pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor continue falando conosco, iluminando a nossa mente. Que o Teu amor esteja em nossa vida e abençoe a cada um aqui que veio nesta noite para estudar a Tua Palavra. Permaneça conosco, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo domingo, às 19 horas, tá bom? Material. Isso, por gentileza. Eu peço que a Bíblia e